No dia 5 de outubro, o eleitor vai às urnas para escolher o presidente da República e o vice-presidente, o governador do estado e o vice-governador, senadores, deputados federais e estaduais. Para prevenir e combater irregularidades e crimes eleitorais, os Ministérios Públicos Federal e Estadual desenvolvem um importante trabalho. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio o Procurador Regional Eleitoral da Paraíba, Duciran Farena, integrante do Ministério Público Federal. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, Cristina. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar aqui no MPTV discutindo esses assuntos de tamanha importância para esse nosso ano, que é um ano de eleições. Procurador, quais são os crimes eleitorais que costumam ser mais praticados? Os crimes que a gente costuma ver com mais frequência na justiça são os crimes ligados à propaganda de boca de urna, transporte irregular de eleitores em dia de eleição, compra de votos. Mas é preciso notar que a legislação eleitoral ela teve uma evolução ao longo dos últimos 15 anos, não é? No começo havia uma preocupação muito grande com a preservação do dia da eleição. Depois essa preocupação ela passou a ser com a legitimidade do exercício do direito do voto, a compra de votos, não é? E agora nós estamos entrando numa preocupação maior com o Caixa 2, com o financiamento irregular de campanhas, não é? Hoje os candidatos eles devem prestar suas contas. No passado isso era tido como uma formalidade, mas hoje já existe uma preocupação de que aquilo seja efetivamente autêntico, que aquilo possa refletir os gastos que o candidato teve efetivamente com a realização da sua campanha eleitoral. Qual a importância do Ministério Público, sobretudo do trabalho dos promotores de justiça no período pré-eleitoral e eleitoral? Os promotores eleitorais eles têm um papel de protagonismo nas eleições municipais, como foram as eleições passadas, né? E nas eleições gerais, que é as eleições que teremos esse ano, eles também têm um papel de suma importância. Apesar de que cabe ao Procurador Regional Eleitoral propor as ações e representações junto ao Tribunal Regional Eleitoral, os promotores eles podem e devem auxiliar esse trabalho nas suas respectivas zonas, fiscalizando a propaganda extemporânea, a propaganda antecipada, cuidando também da fiscalização da distribuição de benefícios sociais, não é? Os chamados programas sociais, para ver se eles não são distorcidos, como, por exemplo, aquele prefeito que diz que vai ser cortado Bolsa Família de quem não votar no determinado candidato a senador ou a deputado federal, não é? E também o uso de programas, o mau uso de programas sociais da própria prefeitura, distribuindo benesses, o que é contrário à nossa lei das eleições, né? Que é a Lei 9.504, que proíbe esse tipo de conduta durante o período eleitoral. Agora que estamos no período pré-eleitoral, quais são as medidas que o Ministério Público vem adotando para combater questões como a propaganda eleitoral antecipada? A propaganda eleitoral antecipada é um dos grandes males do nosso sistema político, não é? Aquele candidato que avança o sinal e que antes de 6 de julho, a data a partir da qual é admitida a propaganda de candidatos, e ele lança isso com subterfúgios, fazendo comícios populares, fazendo parabenizações, enfim, a gente sabe como são feitas essas coisas. Isso reflete, na verdade, um abuso de poder, aquele candidato que efetivamente tem muito dinheiro. O que o Ministério Público pode fazer para combater isso? Fiscalizar, pedir a retirada da propaganda irregular e, efetivamente, denunciar, no caso, a nós, da Procuradoria Regional Eleitoral, para que a gente entre com as representações necessárias, não é? O promotor ele terá ali, na sua zona eleitoral, os meios de, efetivamente, fiscalizar e juntar os elementos que vão servir a nós, a Regional Eleitoral, para entrarmos com as ações contra os candidatos que avançam o sinal. E em relação ao financiamento irregular de campanha, o que o Ministério Público pode fazer? Como eu destaquei, o financiamento irregular de campanhas ele é uma preocupação muito grande, não é? Hoje em dia. Eu acho que hoje a preocupação da legislação, e também deve ser a nossa preocupação do Ministério Público Eleitoral, o combate ao Caixa 2. As prestações de contas elas devem ser apresentadas ao Tribunal Regional Eleitoral pelos candidatos e partidos. Entretanto, o Ministério Público Eleitoral ele tem um papel muito importante na fiscalização das doações de pessoas físicas e jurídicas. A Procuradoria Regional Eleitoral está trabalhando em conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral e com outros órgãos, tais como o Bacen, para juntar, não ceder as informações sobre essas doações, as declarações de imposto de renda dessas pessoas físicas e jurídicas, e as inconsistências, elas vão revelar que houve doações irregulares. Cabe ao promotor eleitoral, na sua respectiva zona, propor essas ações. Então é importante que, ao receber aquele CD e o
kit que a Procuradoria Regional Eleitoral envia na época de eleições, que o promotor não deixe de promover essas ações, porque muitas vezes a irregularidade da prestação de conta de um candidato é identificada a partir de uma doação irregular cuja ação foi proposta. Qual a avaliação do senhor sobre a lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa é uma excelente lei, foi uma das grandes vitórias da sociedade brasileira, do meu ponto de vista. Há muito preconceito contra a lei da ficha limpa, exatamente pela sua origem popular, não é? Então existe uma reação elitista de certos juízes e de certos meios, até jurídicos, contra uma lei que nasceu de uma iniciativa popular. Ela nasceu de uma iniciativa do movimento de combate à corrupção eleitoral. Entretanto, é uma excelente lei. Muitas vezes o problema não é que a lei seja ruim. O problema é as flexibilizações que a própria justiça acaba dando a essa lei. A ficha limpa, como eu disse, é uma excelente lei, mas ela tem efetivamente uma falha. Uma falha que é o fato de que o candidato, na hora de fazer o seu pedido de registro de candidaturas, ele precisa apresentar apenas certidões criminais. Então, a maior parte das alíneas da ficha limpa, da Lei Complementar 135 de 2010, que tratam de outros fatos, como, por exemplo, condenação em segundo grau em ações de improbidade, rejeição de contas, acaba ficando sem qualquer espécie de comprovação imediata. Veja o paradoxo. Se eu quero me inscrever no concurso público, eu tenho que apresentar certidões cíveis e criminais, não é? Se eu quero concorrer a um cargo público, basta apresentar certidões criminais, que muitas vezes não dizem muita coisa com relação aos requisitos da ficha limpa. Então, é preciso que essa lei seja alterada para que passe a exigir do candidato que ele apresente certidões completas de que ele não incidiu em nenhuma daqueles requisitos, daquelas causas de inelegibilidade que a lei da ficha limpa prevê. O Grupo Nacional de Procuradores Eleitorais fez uma proposta ao Procurador-Geral Eleitoral para que o TSE encampasse essa exigência na sua regulamentação das eleições, mas infelizmente o TSE não acatou essa sugestão. Então hoje nós temos um prazo muito curto para impugnar essas candidaturas, são 5 dias contados desde a publicação do pedido de registro do candidato, e é o Ministério Público que tem que ir atrás e provar com alguma certidão de que aquele candidato não teve conta rejeitada, não foi condenado em segunda instância em improbidade, etc. Existe uma morosidade na Justiça Eleitoral? Se sim, quais são os fatores que levam a isso? A Justiça Eleitoral é para ser uma justiça célere, mas muitas vezes isso não acontece. É preciso dizer que isso muitas vezes ocorre por conta da própria conduta do Poder Judiciário, às vezes estimulando certa litigância, não é? Quando os advogados, naquele afã de buscarem salvar um determinado, inventam uma tese nova, ou então fazem até certos procedimentos para que a ação não seja julgada de imediato, isso acaba, e a justiça não tem uma reação firme contra esse tipo de conduta, acaba estimulando a litigância, o chamado terceiro turno, né? Hoje existe efetivamente um excesso de litigância, de disputa na justiça eleitoral. Isso não é bom, porque enquanto você disputa, determinados casos são extremamente disputados, aqueles outros acabam demorando para serem apreciados. E quais são os prejuízos causados para a população? O prejuízo maior que eu considero é a incerteza do resultado das eleições. Esse é o maior prejuízo com essa morosidade, com esse excesso de litigância. Quais são as mudanças que devem ocorrer nas eleições deste ano? Nós tivemos no ano passado a mini-reforma eleitoral, não é? A mini-reforma eleitoral é uma espécie de um arremedo de reforma, ou seja, a sociedade foi para as ruas, pediu uma reforma, aí eles vieram com essa mini-reforma. A mini-reforma trouxe ninharias, na verdade. Mudou, não pode ter um cavalete aqui, o último comício de campanha já pode durar 2 horas a mais, são coisinhas miúdas que acabam não se refletindo muito, nem naquilo que diz respeito aos gastos excessivos das campanhas eleitorais, nem no que diz respeito à moralização da própria campanha eleitoral, do processo de campanha eleitoral. Nada. A única mudança relevante foi o prazo de 20 dias para renúncia, para a substituição de candidatos em eleições majoritárias, porque até então se entendia que essa substituição podia se dar até o último segundo, ou seja, no dia anterior ao dia da eleição, o candidato renunciava, que estava pendente aí da ficha limpa, renunciava em favor da sua mulher, da sua sogra, do seu filho, não é? O que é um estelionato contra o eleitor, porque você votava numa pessoa, que era aquele candidato
cuja foto aparece e nome aparece na urna e estava dando seu voto para o filho dele, que muitas vezes nem aparecia lá naquela cidade. Um verdadeiro absurdo. Agora houve essa mudança e essa substituição só pode ser feita em 20 dias. Uma das novidades deste ano é a Resolução 23.396, de 2013, do Tribunal Superior Eleitoral, que diz que só o Judiciário pode autorizar a instauração de inquéritos para apurar crimes eleitorais, tirando essa prerrogativa do Ministério Público e da Polícia Federal, por exemplo. O que o senhor acha disso? Na verdade, eu chamo isso de uma PEC da impunidade via resolução. O que o TSE fez nada mais, nada menos, através de uma simples resolução, foi revogar a Constituição Federal, o artigo 129, inciso 7º da Constituição, que atribui ao Ministério Público a prerrogativa de requisitar inquéritos policiais. Isso é um verdadeiro absurdo, para mim, diz muito sobre a composição do Tribunal Superior Eleitoral. E, infelizmente, foi mantido. Houve apenas o respaldo, quando houve toda uma campanha dos Ministérios Públicos Nacionais contra essa PEC via resolução, houve uma campanha de todo o Ministério Público dizendo que aquilo é um absurdo, que não se pode tirar uma prerrogativa do Ministério Público, antes do próprio Ministério Público Eleitoral, é uma prerrogativa do Ministério Público. Infelizmente, isso não sensibilizou os ministros do TSE, só o ministro Marco Aurélio é que advertiu, olha, isso pode dar uma desmoralização do nosso tribunal mais adiante, quando isso for submetido ao STF. Infelizmente, como mantiveram, continuam proibindo o Ministério Público de requisitar diretamente inquéritos policiais em matéria eleitoral, resta o Supremo Tribunal Federal. Eu soube que recentemente o Procurador-Geral da República já entrou com ação direta de inconstitucionalidade contra essa resolução. Então isso pode ser revertido ainda esse ano? Pode ser revertido ainda esse ano, mas já causa prejuízos, porque nós vemos que já existe Polícia Federal devolvendo inquéritos dizendo, não, você não pode requisitar, tem que ser com autorização judicial. Para finalizar, eu gostaria que o senhor orientasse o telespectador sobre que medidas o cidadão pode adotar caso ele se depare com crimes eleitorais como a compra de voto ou a propaganda antecipada. Procure o promotor eleitoral da sua cidade. Essa denúncia deve ser feita junto ao promotor eleitoral da zona, da sua cidade. Às vezes há mais de um promotor, pode entrar no site do Ministério Público e saber quem é o promotor eleitoral que está atuando naquela cidade. Não é? Procure a Procuradoria Regional Eleitoral. Se tratar de propaganda extemporânea, você pode usar os canais também de denúncia do Ministério Público através da internet ou das salas de atendimento ao cidadão. Você pode usar também essas vias. Se for propaganda irregular, é bom juntar ali uma foto. Hoje todo mundo tem um smartphone, um telefone, tira uma foto daquela propaganda irregular e junta lá na sua representação, que pode ser feita até por e-mail. Ok, muito obrigada pela sua participação. De nada. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público da Paraíba você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.